Bom dia. Em nome da Consultoria Agroconsult, da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul e do Sistema Brasileiro do Agronegócio, agradecemos a presença de todos aqui. Este evento marca a passagem da expedição Rally da Pecuária por Campo Grande, a maior expedição técnico-privada do Brasil, com foco na avaliação das condições de bovinocultura de corte nas principais regiões produtoras do país. Neste ano, o Rally percorreu mais de 70 mil quilômetros, conhecendo e entrevistando pecuaristas. 7 equipes técnicas realizaram um levantamento completo de informações em loco sobre as condições das pastagens e da bovinocultura, nas áreas de cria, recria e engorda e confinamento do país. Na manhã de hoje, o coordenador do Rally e também coordenador da pecuária da Consultoria Agroconsult, Maurício Nogueira, vai apresentar um panorama dos dados apurados ao longo desta edição. Na sequência, representantes do governo e de entidades ligadas ao setor sul-mato-grossense participarão de uma mesa redonda para debater o cenário da pecuária de corte brasileira. Este evento está sendo gravado e vai ser transmitido posteriormente na programação do Canal do Boi. A mesa redonda vai ser transmitida ao vivo dentro do programa Agricultura BR. Antes da gente dar início e receber aqui o Maurício Nogueira, eu convido Jonathan Barbosa, presidente da AcriSul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, para abrir o evento. Muito obrigado a todos. Os nossos cumprimentos pela nossa associação e dar boas-vindas para que esse projeto seja sempre um sucesso e continue cada vez melhor. Bem, eu estou aqui por honra firma, viu? Eu levantei, tive acamado há 4 dias, levantei agora há pouco. Uma complicação danada aí de uma bactéria, mas já está tudo sob controle, graças a Deus. Eu peço desculpas por não estar assim tão à vontade, né? Mas eu quero dizer que a AcriSul sempre está de portas abertas para vocês, a IDAM, o Canal do Boi, todos vocês que estão no SBA, para essa coordenadoria do Rally da Pecuária, porque isso não pode parar. Hoje, com o mau tempo, a chuva, muita gente que poderia ter vindo não veio. Mas nem por isso o evento vai deixar de acontecer. Eu quero, assim, saudar as entidades que aqui fazem presente, como a Embrapa, por exemplo, e outras, e dizer que vou agora devolver a palavra para começarmos a ouvi-lo, Maurício, naquilo que você pode aí trazer de informação. Eu brincar um pouquinho com você. Eu só tenho 40 anos de televisão. O que você fez aí é microfonia. Então está aqui o microfone, tá? Muito obrigado e vamos ouvi-lo. Muito obrigada, senhor Jonathan. Para dar sequência, então, à nossa programação, eu convido aqui Maurício Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária e coordenador de pecuária da Consultoria Agroconsult. Maurício. Obrigado, Juliana. Obrigado, Zaidan, pelo convite. Obrigado, Jonathan, por abrir aqui a AcriSul para que a gente possa vir aqui falar um pouquinho desse projeto nosso, né? E a disposição sua de estar acamado, vir aqui, mostra, acho que retrata a luta dos produtores brasileiros, né? Eu acho que é o perfil que a gente vive mesmo, né? Lutar o tanto que a gente luta no dia a dia, fazer de tudo para aumentar a eficiência em detalhes, né? E o que a gente acaba ganhando com isso é aumento de preço de diesel, de gasolina, de outras coisas, porque
o Estado não tem condição de acompanhar a eficiência nossa, né? Até no Dia do Produtor Rural nós fizemos uma homenagem, que fizemos uma conta que se o Estado brasileiro tivesse aumentado a eficiência igual o produtor aumentou nos últimos 25 anos, o preço da comida para o brasileiro seria 30% mais barato do que é hoje, né? E a gente teria um povo muito mais bem alimentado. Mas, enfim, no mínimo, né, o que a gente conseguiu achar. Enfim, para dar sequência, agradeço de novo essa oportunidade da gente fazer o que a gente está chamando de oficina, né, que são eventos que não estavam na programação oficial, e a gente aproveita a oportunidade para passar e discutir com os produtores. O Rally da Pecuária, como a Juliana apresentou, é um projeto privado, né, de elevado custo, né, e uma das premissas que a gente sempre faz questão de manter no projeto é que as informações todas vão ser democratizadas. Então, a gente tem uma informação aberta no público, que vai ser divulgada semana que vem, que é uma conclusão mais simples, e para o pecuarista ou técnico que trabalha no setor, que preencher aqueles questionários que vocês receberam, né, nós vamos enviar um relatório muito mais completo, analisado, a mesma informação que o patrocinador vai receber. Né? Por que que a gente faz isso? Que a gente entende como um apoio quando alguém se dispõe a entregar um pouco de informação para a gente. Né? E, claro, os dados vão ser tratados com sigilo, ninguém vai ter acesso ao que cada um respondeu. Né? Justamente essa dificuldade de vender um projeto desse formato, que a gente sempre faz questão de agradecer as empresas que nos patrocinam. Esse ano nós estamos com a Dow AgroScience, com a Fibro, com a Fertilizantes Eringer, com a Tortuga DSM, com a Behringer, que comprou a Merial, com a Volkswagen, com o Banco Santander e com o JBS. Todas essas empresas toparam bancar um projeto que eles não vão ter uma diferença unilateral na hora que for divulgada a informação, e a gente julga que a tal das forças, né, que a gente sempre discute, quais são as forças ao longo da cadeia produtiva, elas são definidas pelo nível de informação que a gente tem. Então, quanto mais informação for compartilhada, mais o mercado vai se comportar de forma justa. Né? Nós temos ainda o apoio aqui da BIEC, da AgroSatélite, que é uma empresa do nosso grupo que faz avaliação de todos os pastos e outros trabalhos, né? Mas eles avaliam a condição de pasto por imagem por satélite, da Fiesp, do GTPS e da CNA. Né? E aqui, na região, né, no Mato Grosso do Sul, nós estamos tendo esse apoio aqui da Acrisul, que nos recebe hoje aqui, e do SBA, que ajudou a gente a costurar esse evento. Né? Vocês preferem que eu suba ou posso falar daqui? Acho que eu estou sem ver um monte de gente, né? Eu vou subir. Então, dando continuidade, né, para a gente falar rapidamente o que a gente tem visto do mercado, o que a gente pode esperar do mercado esse ano? Nós estamos num ano extremamente complexo. Nós passamos por vários problemas, alguns de ordem totalmente desastrosa, como foi o caso da carne fraca. Então, uma operação correta em busca de corrupção foi mal divulgada e depois foi pulverizada por falta de tato, de bom senso, né, de buscar a informação correta. Um exemplo claro que a gente tem disso, no meio da tarde de sexta-feira, com todas aquelas informações sendo divulgadas, a imprensa não especializada, né, claro, a imprensa especializada trabalhou o tempo todo com a informação correta, né, mas a não especializada, ao invés de buscar um especialista, foi entrevistar o Tony Ramos. Né, não tem sentido uma coisa dessa, né? O que ele poderia oferecer de informação? Né? Quer dizer, já está condenado, né, o que aconteceu com a carne e os absurdos, né? Colocar papel na carne. Fico imaginando como seria fácil e quantos caminhões de papel teriam que estar na frente das empresas para... Enfim, tivemos eventos que vêm da parte de perseguição. Então, um deles é a carne fraca, que logo na semana da carne fria, que foi uma operação casada do IBAMA, tentando buscar que a indústria faça algo que é impossível fazer. Né? Que é o quê? Gerenciar o bezerro que foi para as fazendas dos produtores que vão vender para eles. Isso é impossível de ser feito, a menos que você tenha poder de polícia em cima do produtor para pegar as informações que ele tem.
E tivemos outros casos, Fundo Rural, tudo em debate aí que nós estamos vivendo. E, por fim, a delação dos irmãos batistas, proprietários dos sócios majoritários do JBS, que aí acabou por criar um problema grande e duradouro, né, que aparentemente agora está voltando em equilíbrio, com as operações voltando ao normal, mas aí sim nós jogamos os preços muito mais para baixo do que a gente estava estimando. Por que eu estou falando em estar estimando o mercado em baixa? Muito se discutiu nos últimos dias, muito se misturou de emoções com fatos, né? E isso levou a gente a ter conclusões equivocadas. Por exemplo, que os preços estão caindo artificialmente. Isso não é verdade. Desde o final do ano passado, a gente já sabia que o Brasil estava estocando uma quantidade de animais que viria para 2017. Como que esse estoque foi formado? Nos últimos anos nós estamos segurando vacas para produzir bezerro, então vai estocando animais prontos para ser abatidos. O ano passado, com o preço do milho alto, muita gente tirou o pé do acelerador, diminuiu o pacote tecnológico, animais que seriam abatidos em 2016 vieram para 2017. Então nós temos um estoque maior de animais para ser abatidos esse ano, já sabíamos disso, né? E, consequentemente, a gente teria um preço achatado. Por quê? Porque a economia a gente sabe como está, não tem como reagir mesmo no momento que se acreditava que o PIB cresceria cerca de 0,5%, significaria que a gente teria um final de ano acelerado, né? Mas isso não vai se confirmar na proporção que a gente esperava. Não estamos exportando o volume que esperávamos exportar, inclusive por causa da carne fraca, que comprometeu, né? E nós temos aí, de fato, uma quantidade de animais maior do que o mercado pode consumir. Significa que os preços abaixam. Quando vocês olham esse gráfico, isso aqui é o rebanho do IBGE, a gente trabalha com o número oficial e projeta em cima de indicadores. A gente pode até contestar o número do IBGE, podemos até não acreditar nele, mas essa oscilação ocorreu. Ele pode ter ocorrido num nível mais baixo, mas essa oscilação ocorreu. A gente estocou animais, né? O tanto de animais que tem no Brasil, infelizmente, a gente ainda não consegue dar essa resposta, mas nós vamos chegar nela, né? Estamos indo para uma metodologia que a gente consiga fazer uma estimativa muito aproximada do rebanho. Embaixo estão os números de cabeças abatidas. Nós estamos esperando um aumento de 3 milhões de cabeças que serão a ser abatidas esse ano em relação a 2016. A hora que eu faço a conta daquele estoque todo, a gente tem 6 milhões de cabeças a mais do que poderia abater esse ano, que devem passar 4 milhões dela para 2018. Então, a gente tem ainda um ano pressionado pela frente, né? Claro que se o mercado reagir, as condições mudam, né? A gente tem que ir atento. Nesse número de abate, gente, geralmente o pessoal pergunta isso, nós consideramos o abate oficial, o abate informal, que a maior parte do informal é sonegação, né? E o abate até de bovinos que são abatidos nas propriedades para atender consumo próprio, né? A gente tem uma metodologia que a gente estima pelo número de funcionários e de produtores, qual seria esse consumo e quantas cabeças estão sendo abatidas, né? E aqui a gente resume só colocando o total. Com relação a preços, aqui estão os preços diários do boi em São Paulo, o preço de cima, e aqui a média Brasil, né? Por que eu estou trabalhando com o conceito de média Brasil? Porque os diferenciais de base viraram uma bagunça. Você tem estados que a gente esperava não produzir o tanto de animais que está produzindo hoje, ou regiões, como é o caso do Vale do Araguaia do Mato Grosso, né? Muita gente saiu de lá com frigorífico, porque a agricultura estava avançando, e acreditava-se que não ia ter boi. Na verdade, tem muito mais boi do que tinha, o que foi embora foram as vacas, né? Então, muda mercado, os frigoríficos com plantas em todos os lugares, evidentemente, vão arbitrar preços. Então, em estados que estão com preço mais altos, eles diminuem a compra, vão para os estados que estão com preço mais baixo. Então, faz muito mais sentido hoje a gente pensar num preço médio Brasil. Como que a gente calcula isso? Dados do CPEA, né? Tanto que cada estado abate, que são dados do IBGE, pondera tudo isso e faz um cálculo dos preços. Mas, enfim, de 2016 até agora,
a gente já tinha os preços em quedas. Aqui é carne fraca. Eles já vinham em queda. Depois da carne fraca, e toda aquela bagunça que aconteceu, que o pessoal parou de abater de fato, porque não sabiam se iam vender carne, e não tem sentido desmontar um boi que está no depois ele volta ao normal, mas percebam que a curva desceu. Quer dizer, o evento carne fraca jogou os preços um pouco para baixo, mas eles já estavam caindo. Então, vai cair um pouco mais, porque em parte porque a gente comprometeu a exportação também aqui. O mercado vem caindo até chegar aqui na delação, e aí eu não tenho um pico, tenho até um pico pequeno aqui logo no primeiro momento, mas ele é muito rápido, ele volta, mas a curva aí desce de forma lenta e gradual até chegar no fundão que a gente viu aí acontecer há 2 semanas atrás. Por que isso aconteceu? Naturalmente, se a gente lembrar dos eventos, 1 semana antes o JBS anunciou que compraria só boi a prazo, né, e não compraria à vista. Aí o pessoal pergunta, mas o maior volume já é a prazo, por que falar que não vai comprar à vista? Porque, evidentemente, diante do problema que ocorreu, todos os produtores sairiam para vender boi só à vista. Ninguém ia querer vender boi a prazo, o custo financeiro dessa operação seria proibitivo, né, não daria como manter, não saberia se ia vender carne nos preços que se esperava, que está todo mundo falando em boicote, quer dizer, a única solução para a empresa manter a operação parecia ser essa e foi adotada. Eu duvido que eles não sabiam que iam perder compra, né? Claro, se eu falo que eu vou comprar só a prazo, estou nas manchetes uma notícia extremamente negativa, sob ataque de todo mundo. A maioria vai procurar outros frigoríficos para vender, e foi o que aconteceu. Só que o JBS compra 1 em cada 3 bois cefados no Brasil, e 1 em cada 5 bois abatidos no Brasil, inclusive contando com aquele que é abatido na fazenda. É muito difícil, de uma hora para outra, uma empresa desse tamanho sair de uma operação sem criar um trauma. Então, parte dos animais teriam que ser abatidos lá, e o produtor que tem que tomar essa decisão vai fazer a melhor forma possível que ele julgar para se proteger diante de tanta incerteza. Qual foi? Eu vendo um caminhão, depois eu vendo outro, depois que receber, e assim por diante. Então, nós fomos a conta-gotas, né, vendendo para o JBS. À medida que faz tudo isso, pressiona os outros frigoríficos, oferta muito mais os outros frigoríficos, quer dizer que eles têm boi à vontade, e vai a conta-gotas, quer dizer que está sobrando animal nos pastos, eu estou afunilando os abates, a gente joga o mercado para baixo. Então, foi isso que aconteceu. Num momento mais assustador, chegou-se a criar um estudo, depois vocês vão ver no gráfico de mercado futuro, a ser divulgado um estudo por uma empresa que não entende muito de pecuária, não entende nada de pecuária, na verdade, mas é muito influente financeiramente. E eles estimaram que o abate no Brasil reduziria 20% esse ano. Aí, é claro que o preço do boi vai despencar lá no mercado futuro, chegou a 120, né? E a soma de tanta notícia ruim derruba. No mercado físico, vem caindo até o momento que as operações começam a se equilibrar, que o produtor começa a ver que as coisas estão andando, que o mercado de carne começa a favorecer, e vocês vão entender por quê, né? E aí sim, a gente volta a ter o boi subindo. Nós estamos vivendo nesse momento, provavelmente um momento muito particular do ano, que é uma competição muito grande com uma oferta baixa momentânea, né? Quanto mais essa oferta durar, melhor para quanto mais essa oferta, a baixa oferta durar, melhor para o produtor em questão de preço. Mas lembra que a maior parte dos produtores também não estão vendendo. E a partir do momento que a oferta voltar a aparecer, por estímulo, por estratégias de nutrição e assim por diante, a gente volta a aumentar, né, e o preço deve novamente ou se estabilizar em algum ponto ou cair, né? Mesmo subindo, gente, aparentemente, pela economia que está diante da gente, nós não temos fôlego para isso. Né? É isso que a gente precisa analisar. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu em alguns anos, mas é raro. Mas pode acontecer, mas é raro.
né? Então, fiquem atentos com relação a isso. E aqui eu queria chamar a atenção para uma particularidade muito interessante que eu vi pouca gente explorar nos últimos meses, que é a questão da venda de carne, né? A BAT no Brasil, gente, nós temos frigorífico suficiente no Brasil para desmontar os bois. O que nós não temos é frigorífico preparado para vender a carne da forma que os consumidores querem consumir hoje, né? Aqui são 2 gráficos, um de cima, preço de carcaça sobre preço do boi, média Brasil. O de baixo é preço dos cortes sobre o boi, média Brasil. Eu pego os cortes desossados. Não é margem, isso aqui é um indicador de margem, não é margem. Eu não posso falar que isso aqui é uma conta de margem, porque eu estou sendo leviano, eu estou deixando muita coisa de fora, tanto do lado da receita, como do lado dos custos, né? Então, é um indicador. Se você pegar a conta da carne nos frigoríficos que vendem carcaça, a média desse indicador é quase 0, só que o ano passado ele começou a melhorar, chegou no recorde dessa série histórica, significa que frigoríficos que vendem carcaça estão extremamente estimulados. E a conta da vaca nem está aí, né? Geralmente, frigorífico que vende carcaça tem uma proporção maior de abate de fêmeas e a conta nem entrou. Então, esse frigorífico já estava estimulado. Acontece a delação dos irmãos batistas. Todo esse volume, parte do volume que estava indo para o JBS, vai para esses frigoríficos, estimula mais ainda e joga esse indicador lá para cima. E olha que interessante, em determinado momento ele volta a cair, né, e agora subindo no último mês. Aqui embaixo a mesma coisa, nós temos uma situação bem mais tranquila para os frigoríficos que desossam, então eles têm mais estrutura para vender, né, para operar. Claro que a gente pode argumentar, tá, mas o custo de desossa tem que ser incorporado no preço da carne. Claro, mas é o mesmo raciocínio de fazendas, gente. Às vezes a gente tem um erro de achar que usar um pacote tecnológico maior te leva ao custo, mas não eleva. Ele eleva o orçamento, só que o faturamento vai crescer tão acima do que você elevou de faturamento que você dilui outros custos e tem um lucro maior. Né? A mesma coisa que acontece nos frigoríficos. Também veio melhorando. Né? O que eu estou querendo dizer desses gráficos aqui? Do risco que a gente correu em determinados momentos esse ano. A operação do JBS, ela é praticamente toda, né? Segundo eles, até 90% é desossado. Mas vamos pôr que uma média dos grandes seja desossado, que entre 70% e 80% da carne deles seja desossada. Vamos trabalhar de forma conservadora. Esse mercado que eles vendem, e 1/3 da carne cifada, recebe carne desossada, trabalha com carne desossada. Aquele açougueiro de supermercado em cidade grande, ele não sabe desossar uma carcaça. Ah, mas ele é um açougueiro? Não, ele porciona cortes que chegaram embalados maiores do que alguém quer levar para casa. Ele faz porções. Então, à medida que você tira uma via de venda de desossa e começa a entregar a carcaça, era bem provável que a gente poderia viver um afunilamento das vendas e um resultado catastrófico nessas empresas que tinham desmontado o boi e vendesse carcaça, tentasse vender carcaça no mercado pronto para receber desossa. Né? Esse é um risco grande que foi corrido. A partir do momento que outros frigoríficos, menores inclusive, que têm estrutura para desossa, começam a operar, né, esse mercado começa a ser aliviado e, aparentemente, esse movimento de curva aqui nas últimas semanas está dando fluidez para o mercado. Isso aqui é uma ótima notícia. Aparentemente, nós não temos um risco grande pela frente com as informações que nós temos hoje. Lembra que esse é um ano que, em 3 meses, nós tivemos 8 eventos extremamente complicados para a gente administrar e o ano está ainda em agosto. Né? Então, com as informações que nós temos hoje, provavelmente o mercado está entrando em equilíbrio. Nós temos, de fato, uma redução de força do tamanho do maior, né? Uma distribuição de mercado, outros frigoríficos ganhando share, mas a operação se mantendo. No longo prazo, gente, tudo que nós estamos vivendo
tem uma certa dose de positivismo, né? Nós estamos sanitizando um setor que tinha complicações históricas, né? Isso foi muito bem explorado num artigo que foi veiculado no Valor Econômico há mais ou menos um mês atrás, que chama a saga da JBS. Um artigo muito grande que vale a pena ser lido, que conta a história do setor todo, de como que isso se deu, como que as coisas foram acontecendo, né? Que são, para a gente tem que ser um aprendizado, para a gente não repetir esses erros que foram cometidos nos últimos anos no Brasil. Com relação a preço futuro, né, o mercado futuro se comportou de forma bem interessante esse ano. Eu lembro que no final do rally do ano passado, na última palestra que nós fizemos, já tinha saído os contratos futuros para outubro de 2017. Olha que patamar que estava. Contrato futuro, né? Isso lá em abril de 2016, preço contratado no futuro para outubro de 2017. E não foi só a gente, não vou falar que só a gente levantou a questão para isso, que a maioria dos analistas perceberam que o mercado estava precificando no futuro o preço de junho com a inflação somada até chegar em outubro. E era evidente que o mercado de boi não faria isso. Por que era evidente? Porque viria oferta, independente dos fatos que aconteceram, que eram desconhecidos, embora alguns fossem até previsíveis. Mas a gente sabia que teria oferta, sabia que a economia não estaria a pleno vapor, e por mais otimista que fossem as projeções de exportações, a gente estaria falando aí de cerca de 2.200.000 toneladas de carne vendida. E agora nós estamos projetando 1.800.000. Né? Então não tinha fôlego para ter esse preço. Quer dizer, isso aqui, para quem está atento, gente, foi uma bela oportunidade aproveitada por alguns. Né? E, evidentemente, nós temos produtores trabalhando numa situação bem tranquila. O mercado vem caindo, carne fraca aqui, né? Depois vem a delação do JBS, aí o futuro os ânimos despencam, até chegar abaixo de R$120, né? Aí vem todo o efeito especulativo, um terror, a gente estava no meio do rally nesse momento, o desânimo estava no semblante, ainda está, né? Mas realmente assustador, inclusive essa possibilidade da gente ir nas regiões que geralmente não se faz muitos eventos tal, e conversando com o produtor e vendo isso aqui na prática acontecendo na cabeça de quem tem boi para terminar. Quer dizer, é muito difícil mesmo a gente tomar uma decisão sensata nesses momentos. Né? E isso a gente tem que incluir na nossa gestão. Preparar o nosso dia a dia para momentos extremamente desfavoráveis, que são nos momentos desfavoráveis que a boa gestão mostra o diferencial. Né? Então, outro dia perguntaram se a tecnologia ela é mais importante quando o preço está alto ou quando o preço está baixo. Né? Eu vou responder nos gráficos à frente, mas a gente já chega lá. Com relação a muito que se comentou, que é o pior ano da história recente, tem que ter um pouco de cuidado. Né? Mas vamos avaliar da forma que está sendo avaliada. Esse aqui é um gráfico de valores nominais, o que o preço de um ano foi em relação ao ano seguinte, o preço médio. Então, logo que começou o Plano Real, eu não considerei aqui o 95, porque 94 vem de uma bagunça, né? Mas 96 sobre 95 foi 3% a menos o preço médio do ano. Depois subiu, aqui a fitosa, né, 2005, despenca 9%, uma fitose em ciclo de baixa, quer dizer, tudo para derrubar preço, né? Cai de novo 3,4% em 2006, sobe, cai 6% em 2009, pós-crise lá do subprime, tudo aquela bagunça, sobe, cai aqui em 2012, sobe, e agora nós estamos tendo a maior queda, projetando já até 2017, só que pode melhorar um pouquinho, né? A gente começou o ano projetando 5% a 6%. Nós estamos em agosto projetando 10% a 12% de queda. Era 12%, já melhorou para 10%, né? Isso aqui a gente muda semana a semana. Em termos de preço, eu posso olhar e falar, realmente é o pior ano, ganha da crise de aftosa. Mas cuidado com isso. Nós temos que olhar outro componente histórico aí da pecuária. Esse gráfico todo mundo já viu, né? Preço nos últimos 40 anos, 50, né? Corrigidos pelo IGPDI, você tem uma linha de tendência clara de queda nos preços,
Né? Se a arroba daqui tivesse acompanhado a inflação, ela seria hoje vendida por R$500, tal. Vamos entender o que acontece com a série da pecuária brasileira. A gente avançou sobre o Brasil com pecuária, não para fazer boi, porque era a única opção que tinha para ocupar áreas que não tinham estrada, que não tinha ponte, que não tinha nada. Então, o boi nunca precisou de desmatamento. Essa é a maior falácia que a gente vive hoje no Brasil. O desmatamento precisou do boi. Né? Então, a opção por desmatar precisa ser rediscutida. Né? A gente precisa mudar essa forma de ver as coisas. A partir de 94, quando controla a inflação pelo Plano Real, para de ser interessante eu estocar muitos animais e avançar. É isso que protege o avanço em relação a outras áreas do Brasil. Não é nenhuma ação de ambientalista, é controle inflacionário. Né? A partir desse momento, toda a economia brasileira começa a registrar ganhos de produtividade, porque começa a ser interessante girar ativo e produzir cada vez mais por ativo que você tem disponível. E a pecuária e a agricultura avançaram proporcionalmente no mesmo nível em produtividade de 90 até hoje. Por que a pecuária não é comentada? Porque o nível era tão baixo que mesmo avançando tudo isso ainda é baixo, na média. Mas avançou. Né? A partir desse momento que começa a avançar, a gente consumiu um estoque enorme de animais que tinham, né, no mercado, de várias eras. Aparentemente, a gente vai chegar aqui perto de 2009, 2010, com esse estoque quase todo consumido, e a gente começa a viver um períodozinho de alta. Né? Por quê? Porque, se tudo estiver certo nessa análise, nós estamos hoje com o mercado mais equilibrado entre o que se quer demandar de carne e o que se pode ofertar. E o grande definidor de oferta não é mais o estoque, passa a ser a tecnologia e a capacidade de produzir. Né? Isso é lento, gente, isso é lento. E é verdade, se a gente fizer a análise e o rebanho estiver certo, nós temos quase 30 milhões de vacas que não geram bezerro no ano. Né? Só que elas estão pulverizadas num monte de produtor que a gente não consegue se comunicar. E esse produtor não vai reagir de uma vez. Se reagisse, a gente estaria nadando em bezerro aí sim entrava num outro período catastrófico, mas isso é praticamente impossível de acontecer. Avaliando esse cenáriozinho aqui final, essa linha de tendência muda de 94 até agora, preço corrigido pelo IGPDI por boi. O boi, assim como o leite, praticamente fez algo semelhante, mas os dois produtos relacionados à bovinocultura, fez uma coisa que poucas commodities fizeram, recuperar o preço do início do Plano Real. Nós chegamos em 2015 com o mesmo preço de 94. Né? Poucas commodities fizeram isso. Olha o início do Plano Real, eu estou aqui na faixa de 120 a 130, e nós estamos agora, no pior ano da história, caindo a 138. Então, é péssimo preço em queda. Mas vamos ter cuidado com as análises, gente, que elas podem nos levar a decisões equivocadas. E o ano passado aconteceu muito disso, casos, inclusive, que a gente tem usado didaticamente com autorização dos produtores. Decisões equivocadas pioram o resultado no ano seguinte, resultado pior no ano seguinte, mina a caixa para o outro ano, você perde aí no mínimo uns 3, 4 anos para recuperar a estrutura que você estava montando. Né? Como que o produtor pode reagir diante de tudo isso? Comparando todos esses períodos, aqui eu tenho 3 linhas. E a conta que está aqui é o lucro por hectare. Claro, isso aqui são indicadores. Os indicadores usam uma situação que vem da realidade das fazendas, mas eu considero uma situação estática. Né? Na prática, cada fazenda tem que chegar no seu número. Mas a linha vermelha é uma média de 3 a 6 arrobas por hectare ano, a verde de 12 a 18 e a azul de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Como que eu vou chegar nessas arrobas? Essa que é a maravilha do Brasil. Eu posso adubar pasto e confinar. Eu posso fazer integração lavoura e pecuária e semi-confinar. Eu posso fazer os dois. Eu posso fazer pasto adubado e depois integrar isso com outra área que tem agricultura. A gente tem muita opção no Brasil e isso nos torna imbatíveis, né, no mercado internacional.
Só que, voltando lá atrás, a gente entra em 2000, essa fazenda de alta tecnologia, com o mercado favorável, ela tinha uma diferença muito pequena da baixa tecnologia. A hora que o mercado fica desfavorável, a baixa tecnologia e a alta tecnologia dá a mesma coisa. E aí, sim, é bem complicado a gente falar em tecnologia para o produtor. Dá para ganhar mais dinheiro, só que o risco é muito grande envolvido. E o produtor, claro, ele tem que se preocupar com esse risco na hora que ele põe na conta, opa, é melhor não fazer. Agora, por que é melhor não fazer? Porque existe um estoque enorme de animais que entram no mercado e atrapalham uma perspectiva de ganho para a tecnologia alta. A partir do momento, é por aqui que eu estou chegando à conclusão que isso aqui é a metodologia igual, gente, é a mesma metodologia. São dados de mercado. Então, embora eu não tenha os números exatos, o mercado sempre é um sintoma do que está acontecendo entre os fundamentos, né? A partir de 2010, olha a diferença já do lucro, do resultado em relação à baixa tecnologia e à alta. E mesmo nós vivendo anos ruins, né? Preço em queda, não caiu o preço, na verdade, até 2016, né? Mas o milho subiu muito e outros insumos, e agora que cai tudo, a gente tem ainda um espaço muito grande até chegar na baixa tecnologia. Em resumo, o que esse gráfico está me falando? Hoje é mais viável fazer tecnologia pelas razões de mercado, fora as razões tecnológicas. Né? Vou pegar o exemplo do caso do milho. O que a gente tinha de tecnologia para usar milho nessa época é totalmente diferente do que a gente tinha hoje. O que a gente tinha de conhecimento de integração nessa época é totalmente diferente de hoje, de adubação, de sanidade, de tudo quanto é outro. Reprodução, uma revolução vivida no setor de reprodução, manejos, né, forma de manejar o gado, tudo que a gente tem de conhecimento hoje é muito maior do que há 15 e 20 anos atrás. E isso viabiliza que a gente faça tecnologia. Fazendo análise de curto prazo, eu estou comparando aqui o ciclo completo, né, com o lucro estimado para 2016, em cima desses indicadores, e o projetado para 2017, por vários níveis de tecnologia. Esse gráfico é bem claro. Quanto maior nível de tecnologia, maior o lucro, desde que isso seja bem administrado. Né? E nos mais baixos, eu já estou começando a ficar proibitivo. Se eu pegar esse gráfico para recria engorda, até aqui é prejuízo. Então, a recria engorda está acelerada. A cria é a que ainda tolera mais baixa tecnologia, mas também está no caminho da alta, embora a gente tenha 2 anos aí de aperto na venda dos bezerros, né? Mas ela está no mesmo caminho. Esse grupo aqui, 6 a 12 arrobas por hectare ano, é a média do público do Rally da Pecuária nos últimos anos. Ele começou lá perto de 7, está chegando perto de 10. Toda vez que a gente analisa, como nós melhoramos muito a metodologia, esse ano nós vamos revisar todos os dados para trás para melhorar essa análise. Né? Toda hora a gente vai conseguindo agregar um pouco mais de qualidade. Mas se essas fazendas forem administradas da forma que está aqui na nossa análise, eu poderia esperar um lucro médio nesse público para esse ano de R$ 270. Aí eu quero fazer uma conta bem simples. Eu quero comparar quanto que seria o preço do boi nesses outros níveis de tecnologia para ganhar os mesmos R$ 270, né, de lucro. Para chegar nessa análise, todo mundo aqui está sendo considerado um preço médio de venda de 2017 de R$ 121 por arroba. Lembra que a média Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo estão acima disso, outros estados estão abaixo, né? Mas eu estou considerando R$ 121 por arroba. E vamos para o gráfico. Né? De 6 a 12, R$ 121. Na tecnologia anterior, para ganhar os mesmos 270, R$ 154. Na tecnologia mais baixa, que tem, né, quase nada, R$ 260 por arroba. E aí sim, nós estamos falando daquela pecuária. Como é que se viabiliza uma pecuária de baixa tecnologia? Com a carne muito cara. Né? É uma pecuária proibitiva. E muita gente acredita que o futuro da pecuária de corte seja vender carne muito cara que poucos vão consumir. Isso não é verdade. Isso é uma verdade para a Europa, para o Japão, para os países temperados. A partir do momento que a gente analisa
o país tropical, né, e outras áreas tropicais que podiam fazer igual ao Brasil, a gente pode esperar que nós vamos colocar carne a preço competitivo para uma classe média mundial consumir carne bovina. Vai ser mais cara que a de frango, vai ser mais cara que a de porco, mas vai ser uma carne mais competitiva do que a gente espera. Por que pode dizer isso? Porque o Brasil cabe tecnologia na cria a pasto com lucro, coisa que a gente não pode fazer em outros países. A gente tem espaço para produzir verticalmente bezerro. E o que mais me chama a atenção aqui é a frente desse gráfico, né? 110, esse produtor aguenta 110, esse aqui 102, esse aqui 94. Por que isso me chama a atenção? Se eu pensar que os preços vão ser definidos por oferta e demanda, e vão, gente, o preço é definido por oferta e demanda, venda de carne, oferta de animais, a demanda ela é a mesma para todo mundo, né? Pode ter nichos de mercado, pode ter alguma coisa, mas a demanda é a mesma para todo mundo. Quem vai ofertar mais é o produtor com maior aporte de tecnologia. O produtor com maior aporte de tecnologia aguenta preço mais baixo. Significa que a tendência é que os preços se ajustem aos produtores mais tecnificados ao longo dos anos. Esse gráfico aqui ele acumula, né? 3% dos produtores de 2016 do público do Rally, por esse questionário, venderam 20% das arrobas. 6%, né, somando aqui 3% aqui, mais esse aqui, né, soma 6% acima de 38, 25%, eu vou fazendo essa conta, chego até 20% vendendo 50% das arrobas. Num público que é muito homogêneo, que é um público bem acima da média. A hora que a gente vai analisar isso no setor como um todo, você pode esperar aí que a gente deve ter na faixa de 10% a 15% dos produtores respondendo por 80% das vendas, né, no Brasil. E esses 10% a 15% têm um perfil parecido com o perfil do produtor do Rally. Não é do Rally, é o produtor que a gente consegue conversar em evento, seja esse evento qual for, né? Mas que a gente consegue falar, que está atrás de informação, que é assíduo. Esse grupo tem acelerado o nível de tecnificação no ritmo de 5% a 7% ao ano. E isso é maior do que a nossa capacidade atual de vender carne. E é preocupante, porque quem não está nessa curvinha aqui, nesses grupos, né, e ficar por aqui parado, provavelmente vai sair do mercado lá na frente. Isso a gente pode esperar. Pega esse gráfico que é média Brasil, vamos para o Mato Grosso do Sul, a situação é muito pior, né? Quer dizer, é muito melhor em termos de perfil de produtividade do público, mas é muito pior em termos de concentração. Os mesmos 54% são vendidos aqui por 8% dos produtores, produzindo mais de 26 arrobas por hectare ano no público do Rally. Isso é assustador, né? E isso, inclusive, nos levanta a orelha quando a gente começa a discutir como vai se dar a liberação da vacinação no Brasil. Nós vamos fechar alguns estados, né? Dependendo dos estados que a gente fecha, se fechar Mato Grosso do Sul e Mato Grosso junto, a gente acaba com o produtor de baixa tecnologia, ele some num primeiro momento, né? Isso tem que ser pensado, porque a gente não pode ter efeitos colaterais não previsíveis. Por fim, gente, um recado que a gente está levando em todos os eventos é chamar a atenção que a ociosidade é nosso maior problema. Fazendo aqui uma análise bem grosseira, né, do ponto de vista econômico, mas ela é real do ponto de vista conceitual. Nós temos os investimentos, genética, terra, pastagem, infraestrutura e maquinário. Isso aqui, geralmente, a gente coloca no custo de produção como depreciação, lembrando que terra e genética não se deprecia. Em cima disso, nós temos 3 grupos de custo. Um grupo de custo, que a gente chama de custo para ampliar a produção. Reprodução, reposição, manejo, produção de pasto, nutrição de rebanho, seja qual for a tecnologia envolvida, mas está ali. Então, produção de pasto, como pode ser? Com adubação, com integração, da forma que for, né? Não estamos falando nada de qual tecnologia que eu estou usando. E nutrição do rebanho. Que raciocínio que eu quero levar aqui? Uma genética, na verdade, uma fazenda que poderia caber
3, 4 animais por hectare e tem um, ela é ociosa? É ociosa, né? Uma fazenda que tem 100 vacas e produz 55 bezerros, que é a média do Brasil, ela tem vaca ociosa? Então tem que melhorar isso aqui, né? O pasto, que pode te permitir um ganho de 600 gramas, está te permitindo 300, numa lotação adequada, está ocioso. Qual a lotação desse pasto também, e assim por diante. Se esses animais, ganhando 600, 700 gramas na média do ano a pasto, forem alimentados adequadamente, eles passam para 1 quilo, então está ocioso. A hora que a gente vai usando esse raciocínio, a gente monta o melhor sistema de produção adaptado para o meu caso. E embaixo dessa escada, para ela ficar de pé, estão a gestão e os funcionários, né? Maior parte dos projetos que fazem água de tecnologia, na verdade, não estão aplicando tecnologia, estão usando insumos, mas não estão aplicando tecnologia, porque ou foram mal concebidos, ou estão sendo mal conduzidos, quando não acontecem as duas coisas juntos, né? As operações, a mesma coisa, né? Bem relacionado aqui com o funcionário, e sanidade, né? Até a gente sempre fala que o mote de venda das empresas de saúde animal é: o meu produto dá tanto de ganho de peso, né? Não dá. Aquele peso tinha que ser ganhado já, ele está perdendo aquele peso. Então ele está perdendo 2 vezes, porque além do peso não virar receita, ele já gastou esse dinheiro naquele animal e não colheu, né? Então, tudo isso, a hora que a gente começa a avaliar item a item, a gente começa a entender por que alguns componentes tecnológicos podem dar resultados tão bons, né? Ao mesmo tempo, essa fazenda administrada com maior tecnologia, ela é muito mais difícil de administrar e o risco sobe junto. Essa é uma realidade, né? O risco vai junto. Se eu quiser usar tudo de ponta em insumos e não melhorar a gestão, é melhor não fazer, né? Vai devagar, sumindo, que é melhor do que quebrar, né? A partir do momento que você faz tudo isso certo e a gente tem um custo, você ainda tem que garantir que a receita seja maior do que todo o seu custo, e isso aqui é uma situação de lucro. O grande objetivo nosso dentro de uma fazenda é o lucro, gente. O lucro é uma palavra que eu não sei por que diabos ficou feia no Brasil, né? O lucro, desde que ele seja lícito, permite ganhos estratosféricos dentro de uma economia, dentro de um país. E isso nós temos aí N países que estão recontando histórias de fracasso. O último é a Venezuela, onde se controla lucro e a gente perde tudo, põe tudo a perder, né? Então, lucro que possibilita girar tudo isso aqui. Outra conta da homenagem que a gente fez no Dia do Pecuarista, nós fizemos uma estimativa em cima de um estudo de cadeia produtiva que nós acabamos de fechar, né, demandado pela BIEC, que vai virar o sumário da BIEC. Cada R$1 de lucro no bolso de um produtor volta R$35 para a sociedade de alguma forma. Como? Nas empresas de nutrição, nas empresas de produto para pasto, genética, nas instituições que trabalham com pecuária e assim por diante, em tudo, né? Quem está empregado, quem está aqui, nem fizemos a conta ainda da queda. Essa receita não tem como a gente mexer, né? Preço é definido por mercado, mas a gente tem como gerenciar o risco, e é o que eu comentei lá atrás, né? Se eu começar a usar estratégias de gestão de risco, eu garanto uma receita em alguns momentos, ou me antecipa a um momento extremamente desfavorável que pode estar lá na frente, né? Por exemplo, muita incerteza, eu não fiz hedge, o hedge, a hora que eu fizer, eu vejo que ainda não dá operação, eu não vou fazer hedge para garantir margem negativa, né? Então, eu desacelero ou eu tomo decisões um pouco mais racionais. Vai existir momento que uma fazenda bem administrada vai viver situações de prejuízo? Evidentemente que vai. Soja, milho, toda atividade do mundo acontece isso, mas o que a gente tem que garantir? Que em 10 anos a gente tenha 2 anos, 3 anos de prejuízo, né? E, de preferência, espaçados um do outro, ou, quem sabe, nenhum ano de prejuízo. Tem que ter cuidado, tem que ter melhor gestão. Então, quanto maior o nível de produtividade da empresa, maior vai ser a nossa gestão maior a nossa necessidade de gestão, né? Eu vou parar por aqui para a gente ir já para a mesa redonda, né? Tem muitas informações que a gente tem,
dentro desses dados do Rally da Pecuária, que eu gostaria de explorar com mais tempo aqui. A gente pode discutir depois na mesa, né, Juliana? E a semana que vem a gente está divulgando os resultados lá na Fiesp, do que a gente viu esse ano, e para quem preencheu o questionário, a gente vai mandar o relatório completo, né? E claro, nós estamos à disposição, isso a gente tem combinado em todos os públicos, informações que o pessoal queiram que sejam inseridas, a gente vai colocar e mandar também para o público que a gente teve contato aí ao longo desse ano. Claro, desde que a gente tenha condição de responder. Algumas coisas a gente não vai ter condição, não vamos poder responder, certo? Obrigado, gente, obrigado pela atenção. Obrigada, Maurício. Dentro de alguns minutos a gente já dá início, então, à mesa redonda. Antes disso, eu só peço licença para vocês que nós vamos colocar as cadeiras aqui no lugar. Só um minuto. O Canal do Boi hoje está em um lugar diferente. A Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, viemos aqui prestigiar a passagem da expedição Rally da Pecuária por Campo Grande. O Rally da Pecuária é a maior expedição desse setor do país, percorre o Brasil de norte a sul para conhecer de perto a situação da bovinocultura de corte do país. Na edição deste ano de 2017, percorreu mais de 70 mil quilômetros e está agora em Mato Grosso do Sul concluindo essa trajetória. Aqui em Mato Grosso do Sul está presente conosco Maurício Nogueira, ele que é coordenador do Rally da Pecuária e também coordenador de pecuária da consultoria Agroconsult, quem promove todo esse rally. Aqui em Campo Grande, a Acrisul e o Canal do Boi também são parceiros do evento. No início desta manhã, a gente ouviu o Maurício tratar sobre todo esse cenário da pecuária de corte do país, tudo que já foi visto ao longo deste ano de 2017. E a partir de agora, aqui dentro do Agricultura BR, promovemos uma mesa redonda com representantes do governo e também de entidades ligadas ao setor para continuar debatendo essa situação. Produtividade, rentabilidade e perspectivas para o setor pecuário de Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Quem vai mediar a mesa é nosso amigo jornalista Jorge Zaidan. Muito obrigado, Juliana Comparim, obrigado a todos que fazem parte desta mesa e ao nosso público que acompanha a partir de agora ao vivo essa transmissão da passagem do Rally da Pecuária por Campo Grande. É a penúltima etapa dessa expedição, que termina em São José do Rio Preto, com a coleta de dados e a divulgação dos resultados daqui a uma semana, dia 24, numa coletiva, entrevista coletiva à imprensa em São Paulo. Rapidamente a apresentação da nossa mesa, já foi mencionado aqui o Maurício Nogueira, que é o diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Pecuária. Muito obrigado, Maurício. Temos também o nosso comentarista do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, chefe adjunta de transferência de tecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, aqui em Campo Grande, Thaís Basso Amaral. Aqui, o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, pecuarista Rui Facchini, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Produção, Meio Ambiente e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Muito obrigado a todos. Aqui não há protocolo para essa mesa redonda, a plateia poderá participar também fazendo perguntas, um microfone estará disponível para todos, e aqui na mesa também a palavra é livre para que possam, caso não sejam provocados, falar a respeito do que nós vimos agora há pouco na palestra do Maurício. Enfim, vamos transformar isso, queremos, essa é a nossa intenção, num espaço que provoque muitos questionamentos e provoque incentivos à busca de solução pela rentabilidade da pecuária de corte nas fazendas. Vou passar a palavra para o Maurício, que resume um pouquinho do que ele disse agora há pouco na palestra, para a gente começar a discussão aqui. Maurício, por favor. Obrigado. Obrigado, Zaidan. Obrigado a todos, bom dia. Uma das informações que eu julgo mais importante que nós estamos conseguindo levantar no Rally nos últimos anos, né, nas edições, é justamente essa tendência, né? Quando nós começamos o projeto lá atrás, a gente achava que a gente conseguiria de alguma forma diagnosticar o que tem da realidade no campo, mas nós vimos que a gente não consegue interagir com o produtor que representa a média,
a gente consegue interagir com um produtor bem acima da média, mas isso nos permite identificar as tendências que estão acontecendo na pecuária, né? Nesse ano que a gente passou por muita dificuldade, por muito ânimo complicado dos produtores, e muitas vezes os pecuaristas questionam se tal uma ou outra ação dá ou não retorno, mas o fato é que a gente tem percebido que isso dá produção, né? Então, independente do retorno, que tem um produtor que fez um nível de tecnologia alto, porque se for mal gerido não vai dar retorno, ele coloca arrobas no mercado, isso tem acontecido, e a tendência é que os preços de mercado no longo prazo se ajuste a um produtor de maior nível de tecnologia, que inclusive aguenta um preço mais baixo por ter escala. Ele é menos dependente do preço do boi. Então, essa é uma tendência que a gente julga inexorável, isso a gente tem conseguido identificar e quantificar, de certa forma, dentro do Rally. Thaís, posso começar com você? Por favor. Podemos. Bom dia a todos. É muito importante nós da Embrapa estarmos aqui presentes. A gente gostaria de parabenizar esse trabalho tão importante que vocês têm feito ao longo desses anos, né? Percorrendo aí mais de, esse ano, 70 mil quilômetros, é isso, né? Então, no Brasil todo, e eu acho que é uma iniciativa muito boa, porque o Brasil, ele depende muito de dados, né? A gente precisa, nós na pesquisa, principalmente, a gente precisa de dados para poder trabalhar, a gente precisa saber o que está acontecendo no campo, e às vezes a Embrapa, apesar de ela estar no Brasil inteiro, é muito difícil a gente conseguir estar, né, em todos os lugares e junto com o produtor, como a gente gostaria. Então, é muito importante esse trabalho do Rally. Também o censo agropecuário, né, o nosso último foi 2006, quer dizer, a gente também não tem esses dados para trabalhar, então, realmente é um trabalho muito importante que vocês têm feito. E quero dizer também que a gente apoia e que vocês precisarem, a gente está à disposição na Embrapa para trocar experiência de metodologia, se a gente puder, em algum momento, temos colegas da socioeconomia, Mariana está aqui, né, que trabalha muito com essa parte de comparação de sistemas de produção. Então, o que a gente puder também ajudar, enfim, trocar experiência, estamos aí à disposição. Antes de nós passarmos para os nossos demais debatedores, mais uma pergunta para o Maurício. É a 7ª edição do Rally da Pecuária, esta de 2017. O que vocês notaram de diferente nesta edição em relação a edições anteriores, que não tiveram, imagino eu, tantos problemas de percurso durante todo o ano para a pecuária de corte, como nós estamos encontrando em 2017? Zaidan, eu acho que essa é a grande surpresa, né? Como a gente ainda não tabulou os dados, não sabemos ainda a diferença técnica que a gente deve encontrar. Provavelmente, até acredito que, pelo efeito de 2016, a gente vai ter uma redução esse ano, vamos ver, né? Mas a gente sempre tem falado que chama atenção a qualidade, a maturidade do perfil que a gente encontra no campo. Eu acho que esse ano isso foi colocado à prova, né? Se a gente não tinha certeza, hoje nós temos certeza. Nós temos falado com um produtor bem mais interessado em resolver problema, né? Sabendo que é o mesmo esse ano que deixou todo mundo com os ânimos à flor da pele, ficaram mesmo com razão, mas a conduta média, as ações, as questões que foram levantadas foram sempre no sentido de onde eu posso fazer, aonde eu posso atuar, até onde meu braço alcança, né, em prol do resultado da minha propriedade. Então, eu vejo que a gente está criando, né, o mercado, né, o Brasil está selecionando um grupo de produtores altamente capazes para responder todas as demandas que a gente tem no futuro. E isso independente de tamanho, né? O perfil desse ano continua sendo o mesmo. A gente tem um perfil médio de produtores de 2.000 hectares que respondem, né? E interessante que as fazendas mais tecnificadas estão se concentrando no grupo de menores, né? Isso até, provavelmente, pela questão de orçamento, é mais fácil, você chega mais rápido no nível de tecnologia maior, numa fazenda menor, por uma questão de fluxo de caixa, assim por diante. Bom, Rui Facchini, presidente do Sindicato Rural, já foi apresentado, o secretário Jaime Verruc. A expectativa de vocês para a pecuária de corte em 2017, falando em nome do município Campo Grande, que é tido como a capital
da Pecuária, não é, Rui? E secretário também, que comanda uma pasta muito grande que envolve meio ambiente e desenvolvimento econômico. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Zaidan. Nosso amigo Maurício, parabéns aí pelo trabalho. A gente tem que acreditar que vai melhorar a situação. Eu acho que tudo que nós vivemos esse ano, a gente acredita que a gente já tinha visto de tudo que já iria acabar e realmente foi ao fundo do poço. Mas as coisas começam a mostrar que estão evoluindo, estão acontecendo. Eu vejo o Rally da Pecuária de suma importância para o pecuarista, né? Eu acho que esse trabalho que a Agroconsult, o Maurício, o Fernando tem feito é fantástico. O André tem desenvolvido, é fantástico. A gente saber a complexidade da nossa pecuária, muito heterogênea, né, Jaime? E com poucos dados é complicado. Como o Maurício coloca, mais ou menos 1.600.000 pecuaristas, né, no qual 50 mil aplicam tecnologia, 250, algum tipo, e 1 milhão praticamente nada. Então, os desafios são grandes. Mas eu acredito que nesse momento de dificuldades que a gente está vivendo, a arroba já começa a dar demonstrar uma melhora, e como ele falou, né, a perspectiva a médio prazo, longo, é de melhora. Então, a gente tem que acreditar. Falo que o pecuarista acaba, de uma forma ou de outra, sendo pessimista, mas é difícil realmente enfrentar realmente todo esse turbulhão de problemas que ocorrem. Né, esse desafio, principalmente, de entrar com as tecnologias, de melhorar a gestão, que eu acho que é o grande desafio do pecuarista. Mas nós estamos trabalhando, eu acho que através dessas ações e desses dados, né, que a gente precisa ter cada vez mais, a gente vai conseguir, com a nossa resiliência, a gente consegue trabalhar vencer todos esses desafios. Secretário Verruc, que resposta Mato Grosso do Sul tem dado e pode dar para as soluções da pecuária do Brasil? Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o Maurício pelo Rally, nessa 17ª edição, né? Eu também acho que o que o Rui falou. Primeiro, a importância desses dados primários, como a Thaís falou. Quer dizer, o Rally ir para dentro das propriedades e trazer um pouco essa percepção de como é que está a questão tecnológica. Até como você bem colocou, normalmente o pecuarista, quando ele faz um investimento em tecnologia, hoje nós estamos trabalhando muito em nicho. Todo mundo que investe em tecnologia quer uma remuneração diferenciada para o seu produto em função dessa tecnologia. E a tendência é, quanto mais tecnologia tiver, você teria que ter uma redução do preço mais competitivo. Mas hoje a gente trabalha muito no investimento voltado para grandes nichos, que no futuro vão se tornar, na verdade, não nichos, e sim mercados mais comoditizados. Então, acho que essa percepção é importante. E o governo do Estado, eu acho que a gente, até falando aqui desse momento da pecuária, como o Rui falou, às vezes a gente entra num ciclo pessimista, né? Mas o produtor rural não vai se deixar de ser pecuarista, ele tem que olhar um pouco médio prazo, longo prazo, para que ele tenha novas tecnologias. E aí, Zaidan, nós temos até uma notícia extremamente interessante. O governo do Estado, no início do ano, Maurício, refez um programa, junto com a classe produtora, junto com a Crisul, junto com a FamaSul, o do Novilho Precoce MS. E nós tínhamos inicialmente definido uma meta negociada com a associação de conseguir abater este ano 80 mil cabeças de gado dentro do programa. E na data de ontem nós batemos já essa meta, né? Nós conseguimos atingir 81 mil animais abatidos dentro do programa Precoce MS. Então, mostra que existe aí uma recuperação, existe um nicho para esse produto diferenciado, né? Então, a meta foi batida. Quando nós anunciamos e desafiamos os produtores, ela foi entendida como uma meta até audaciosa, mas na data de ontem nós batemos, então, chegando ao final do ano, com certeza ela será muito superada. Então, mostra que o papel do Estado, quando ele define um programa e o produtor monitorado nesse programa, com tecnologia conhecida, com a Embrapa, que é a nossa parceira nisso, o produtor responde. Então, mostra claramente uma boa notícia, eu acho que dentro daquilo que você teve a percepção no Rally, nós temos uma boa notícia, do ponto de vista do caminho da pecuária sul-mato-grossense, que ela reage, e mesmo nesse momento, a princípio de pessimista, se identificou o nicho e esses produtores rurais conseguiram manter as suas produções dentro de um produto diferenciado. E a gente vê também no âmbito do governo, dentro dessa modificação toda, Maurício,
assim, nós nunca tivemos uma demanda adicional em termos de frigorífico, expansão de frigorífico, abertura de novas unidades, né? Então, o número de processos que nós estamos trabalhando hoje no governo do Estado, e assim deve ser no Ministério da Agricultura também com o CIF, então realmente você tem nesse momento uma modificação grande do mercado. A pergunta talvez, mas essa modificação ela está sendo positiva, eu acho que a gente só vai saber isso lá na frente, né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado nesse trabalho todo de reativação e ampliação de todas essas unidades, para que isso não seja uma euforia e que a gente não caia numa outra euforia. Eu acho que o governo do Estado está avaliando bastante esses processos, então, de retomada dessas plantas industriais e também de novas plantas que até então estavam fechadas. Mas existe, efetivamente, uma mudança grande no sistema de abate no Mato Grosso do Sul, é agora, no curto prazo, que nós estamos trabalhando. Então, acho que tem um cenário aí a ser observado, mas é um cenário positivo, onde a gente tem o papel de rediscutir realmente toda a cadeia produtiva e todo o cuidado com todas as instituições para que a gente possa continuar com esses programas de incentivo. Antes do Maurício responder sobre se essa reação que nós estamos vivendo hoje da pecuária tem fôlego para ir adiante, se a cadeia vai se organizar um pouco mais ou melhor a partir de agora, vou passar para o nosso comentarista, o João Pedro, que eu queria também conhecer a opinião dele sobre tudo isso. Maurício, vocês fazem um trabalho de campo e também fazem um trabalho com imagens de satélite acompanhando a região de pecuária do Brasil. Hoje se comenta muito no Brasil que nós temos 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. Aqui no Mato Grosso do Sul, um número que se fala próximo de 8 a 9 milhões de hectares. Você que andou agora aí, esse número bate realmente essa situação? Quase a metade das pastagens no Brasil hoje tem baixíssima capacidade de suporte? João, obrigado. Obrigado por essa pergunta, que geralmente a gente entra em umas polêmicas desnecessárias. Bate, dependendo do critério que a gente está classificando um pasto degradado. Então, alguns critérios envolvem tanto que esse pasto produziu, tanto que ele poderia ter de ocupação e produtividade, e o que ele está hoje. Então, estabelece uma linha de degradação. Como a gente entra nos pastos aleatoriamente, isso nos forçou a criar uma definição para degradado. O que é degradado para mim? Pasto sem stand. Então, não tem capim, é degradado. E aí o número cai muito. Aí ele vai para 3%. Eu somo ainda mais 9, depois mais 15, num processo avançado de degradação, aí esses dados todos, né, inclusive sempre divulgados pela Embrapa, batem. Inclusive batem pela análise de satélite, que mostra que metade dos pastos perdem índice de vegetação ao ano, então estão se degradando, né? Agora, a campo, em que nível que eles estão? E por que essa informação é importante para mim? Porque ela, do ponto de vista administrativo, é um dos maiores potenciais para estancar mau resultado em fazenda. Se o produtor focar naquele pasto que está num estágio indo para o avançado de degradação e frear aquilo, ele tem uma economia muito grande, no ano que vem possibilita que ele entre naquele que tem a mesma cara de um degradado, mas ainda tem capim, recupera por metade do custo de uma reforma e ainda com 30% mais de insumo nesse custo que é metade, né? Então os dados batem, mas o que não bate na nossa análise é porque a definição nossa de degradação é falta de capim, né? E aí sim, nós estamos falando de números diferentes e ações também que seriam diferentes, principalmente quando a gente avalia pelo fluxo de caixa, né? Qual é a prioridade financeira dentro de uma fazenda? Não é a prioridade técnica, na maioria dos casos, né? E a gente começa pela financeira, senão não consigo fazer o ideal tecnicamente. Essa reação dá para ir adiante? Tem fôlego para crescer mais, para melhorar ainda um pouco mais os preços da pecuária? E como é que fica o grau de investimento do pecuarista em 2017, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando? Zaidan, eu acho que investimento, nós vamos para um ano complicado ainda, né? A gente entrou, tinha expectativa de investimento, tem uma pesquisa que a gente conduz lá, que é um índice de confiança, né? A gente tinha essa previsão, mas entramos num ano com um cenário complicado, isso vai ter que ser reavaliado, mas nós estamos, de fato, num período complicado para se medir ânimo para investimento. A reação dos preços de mercado, eu até acredito que tenha fôlego no curto prazo, porque nós estamos vivendo um momento de competição entre as empresas
para um boi que está faltando nesse momento. E isso é típico de períodos de entrada de safra, de entre-safra. Como teve toda essa questão de adiar lotes para evitar o risco de vender muitos lotes para a maior empresa em determinado momento, nós forçamos muito uma oferta pontual e agora, aparentemente, ela está em falta. Eu acredito que logo, logo a gente volte a ter animais prontos. Você vê já reações preocupantes no mercado de carne. Então, por exemplo, no caso de Rondônia, carnes de corte nobre chegando no sul do país a R$ 25, R$ 26 o quilo. Né? Estamos falando de filé mignon. Né? Por quê? Porque estou tendo dificuldade de colocar algumas peças. Evidentemente que isso aí pode criar uma barreira na pretensão de preço. Mas não é ruim. Né? A gente está indo nos fundamentos, quer dizer, não é ruim para o ano que nós estamos vivendo. Né? Mas em relação ao que se formou, ao cenário negativo que foi construído lá atrás, nós estamos dentro da normalidade que se espera. Né? Mas tem potencial, se o mercado conseguir reagir, se a gente conseguir exportar, boa notícia, desculpa, Zaidan, a gente tinha estabelecido, né, feito um cálculo, que para a gente conseguir exportar a mesma coisa que exportou o ano passado, a gente teria que crescer de maio a dezembro 3% ao mês. E nos 2 meses seguintes a essa análise, nós crescemos o dobro. Né? Então, pode ser que tenha surpresa boa para vir em exportações, e aí isso dá firmeza para os preços de mercado, né? Embora não seja um volume tão grande, isso firma o mercado para o produtor de uma forma positiva, melhor do que a gente está esperando nesse momento. Thaís, demanda para a Embrapa de projetos de integração de agricultura com pecuária e também floresta, que são projetos que permitem uma alavancagem maior na produtividade de carne e de leite, mas tudo vai depender de financiamento, de fôlego para investir. Como é que está hoje a demanda desse setor na Embrapa Gado de Corte? A Embrapa, nós temos vários projetos nessa linha de integração, né? Nós temos o Sistema São Mateus, que é a integração lavoura-pecuária, temos ILPF, o projeto está bastante difundido no Brasil inteiro, nós temos várias ações de transferência de tecnologia, né, para levar essa tecnologia para os produtores, temos vários cursos, né, para produtores no país todo, Minas Gerais, agora sul da Bahia, então a gente tem uma equipe que trabalha com o ILPF, que vai para essas cidades e vai mostrar os resultados práticos, né, do o que o produtor pode ganhar, né, usando integração. O que realmente pega um pouco a questão do investimento, né? Então a gente sabe. A demanda aumentou, diminuiu este ano? Como é que está? A demanda do pecuarista por informações. Infelizmente, como esse ano o mercado estava um pouco desaquecido, então isso causa um certo marasmo no mercado e até na busca de informação o produtor ele fica um pouco mais recuado, ele fica um pouco mais, principalmente o pecuarista, que ele é mais, né, tímido, né? Então ele fica com mais receio de fazer investimento. Né, mas a gente gosta de mostrar que é importante também que existem linhas de crédito para isso, que o produtor pode buscar essas linhas para fazer esses investimentos que são necessários. Né? A gente sabe que hoje não dá mais. O Maurício mostrou, né, a questão da intensificação do uso de tecnologia, cada vez mais é importante. Né? Então, mesmo a gente estando com preços relativamente baixos, existe uma grande diferença do produtor, né, que usa a tecnologia para aquele pequeno, então para ele permanecer no mercado, ele precisa intensificar. Né? Então, isso é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, isso que a gente tenta levar, a gente tenta mostrar que isso é importante e tentar ajudar esse produtor, porque o nosso problema, assim, existem muitos pecuaristas que estão no topo da cadeia, mas o problema é aquele pequeno e médio, que a gente tem um papel, né, social de tentar fazer com que tentar ajudar ele a melhorar e continuar no mercado, que é muito importante. Né? Então, a gente tenta fazer isso. Obrigado, Thaís. Nós vamos para um intervalo comercial, mas eu já deixo um questionamento para todos aqui da mesa. Recentemente, 2 estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, reduziram a alíquota do ICMS para a exportação de gado gordo. Eu quero saber se isso teve a ver com essa reação de preços e de que maneira isso mexeu com a cadeia produtiva nos 2 estados e nos vizinhos também. Daqui a pouco a gente volta.
12h39 no horário de Brasília. Hoje, o Agricultura BR Especial. Nós estamos ao vivo na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acrisul, em Campo Grande, Parque de Exposições Laucídio Coelho, por onde passa, na penúltima etapa, o Rally da Pecuária, edição 2017. 7ª edição desse rally, que percorre 11 estados brasileiros. O último é Mato Grosso do Sul, mais de 70 mil quilômetros por fazendas, nos principais sistemas de produção pecuária aqui do Brasil. E o nosso questionamento, antes do intervalo comercial, foi, recentemente, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso reduziram a alíquota do imposto ICMS para exportação de gado gordo, com o objetivo de facilitar o escoamento, diminuir a oferta de gado pronto para abate e, quem sabe, uma oxigenação na pecuária. O questionamento é, isso tem a ver com a reação positiva de preços da arroba do boi gordo que nós estamos vivenciando há cerca de mais de uma semana, ou não? De que maneira isso trouxe impactos positivos para toda a cadeia pecuária? Deixa eu começar aqui com o secretário, depois eu queria ouvir o João Pedro também, que tem informações importantes a respeito disso. Nós tivemos uma preocupação grande, que é principalmente o setor produtivo, a FamaSul e a Acrisul, naquele determinado momento, foi até o governo pedindo essa redução. A princípio, se a gente fosse analisar num conjunto da economia, ela não teria muito sentido, porque nós temos hoje 50% de capacidade ociosa no frigorífico do Estado, e nós permitirmos uma redução de custo para sair essa matéria-prima, nós estaríamos reduzindo o abate interno, reduzindo empregos e reduzindo, inclusive, a atividade econômica interna. Mas nós tínhamos uma situação de fluxo, de liquidez desse gado em função da crise que tinha na pecuária. Então, o governo do Estado definiu isso por 90 dias para que a gente pudesse resolver o problema do estoque. Então, isso foi muito positivo. Nós tínhamos aí, naquele momento, represado aí, mais ou menos 30 mil cabeças de gado que estavam represadas, pronto para o abate, e não tinham confiança, não é que não tinham mercado, não tinham confiança para que se vendesse aos frigoríficos naquele momento. Então, a medida foi extremamente salutar para o fluxo de caixa e para a regularização desse processo. Mas a nossa ideia é ser um exportador de carne de qualidade, não de boi de qualidade. Então, a nossa ideia, no final dos 90 dias, vai terminar esse processo, e a gente espera que esse gado que está saindo, veja, não é proibido sair gado, só que ele vai sair com a alíquota de 12%. Mas ele foi extremamente salutar para a pecuária, porque a gente conseguiu dar fluidez, uma melhoria de mercado no curto prazo, e daqui a 90 dias ele será suspenso, porque a gente acredita que a cadeia já se reorganizou de ter demanda para abate interno no Mato Grosso do Sul. Mas ela foi uma medida necessária naquele momento e trouxe resultados positivos ao mercado. João Pedro. Eu concordo com o Jaime, porque quando chegou em maio, o pecuarista ficou meio embretado, ou seja, não tinha alternativa. O grande frigorífico, que tem 45% da capacidade de abate do Estado, queria comprar só com 30 dias. E as notícias na página econômica e na página policial eram preocupantes. A hora que, por exemplo, o número que o Iago está divulgando agora, da GTA, que saiu de animal pronto para abate daqui, especialmente para São Paulo, chegou a quase 40 mil cabeças. E junho, que é onde nós estávamos embretados, o abate dos frigoríficos com o CIF deu 244 mil. Já em julho, depois que já permitiu a saída de gado para São Paulo e para outros estados, foi para 284 mil, ou seja, aumentou 40 mil cabeças nos frigoríficos habilitados pelo CIF. Então, eu acho que é importante que os governos tenham essa visão, porque no momento que aconteceu esse problema, os outros frigoríficos também falam, tá bom, você quer bater, a semana que vem eu consigo bater, que daqui 10 dias, porém o preço, às vezes até o preço em aberto, para forçar uma baixa maior. Então, eu acho que tem que haver essa sensibilidade dos governos. Quando a situação chegar nesse ponto, tem que abrir o mercado, caso contrário, você deixa o produtor com gado, às vezes com risco, com medo de vender. Os caras falavam que o problema não são os 30 dias, são as 30 noites, que o cara não vai dormir.
Então, esse é o problema. Então, eu acho que essa medida, eu acho que não tem os números de Mato Grosso, mas eu creio que em Mato Grosso também a situação seja mais ou menos igual a essa, em função de que você abriu a porteira, ou seja, deu chance para que esse gado fosse abatido. Você passou agora aqui, nós estávamos com 45 dias sem uma gota de chuva. Os pastos já estavam sentindo. O confinador estava com medo de fechar lotes em função do preço futuro. Então, nesse momento, a situação melhora. Você vê o preço futuro, se não remunera, mas pelo menos não é negativo. Nós mostramos no canal do Boi vários cenários feitos por empresas, mostrando a que ponto o preço da arroba tinha que chegar para viabilizar o confinamento. Hoje, todos os estados praticamente estão no azul, ou seja, com esses preços que estão no mercado hoje. E você falou uma coisa das exportações. Por exemplo, apesar dos problemas que houveram no Brasil, carne fraca, delação, você vê as exportações numa linha ascendente. O último número do MD, que saiu segunda-feira passada, fala em 5.200 toneladas dia. Se você projetar isso para 23 dias úteis de agosto, nós estamos falando em 120 mil toneladas. Nenhum mês bateu esse número. Então, eu acho que o cenário está mudando e essa medida dos governos foi uma medida positiva. Ô Rui, quero te ouvir. Você é pecuarista, representa os pecuaristas de Campo Grande. Alô. Realmente a preocupação é grande, né? A gente fica naquele desespero quando você vê a arroba de um ano para o outro ter uma queda de mais de 20% e você não saber o mercado, ficar refém. Vocês, economistas, que também, né, tem essas dúvidas, você imagine para nós que produzimos, realmente a insegurança foi muito grande. E quando você vê o mercado, você não sabe para onde vai, né, você precisa tirar o seu boi, e naquele desespero, e quando você vê que, de repente, as coisas, com essas ações todas, teve uma melhora, então a gente acredita que com essa arroba agora já tendo estando alavancando, melhorando, a gente acredita que as coisas tendem a melhorar. Porém, é aquela dúvida, aquela incerteza, como fica? Será que esse mercado vai continuar, né, com todos esses altos e baixos? O pecuarista ele vai dar conta de se manter na sua atividade, né, com esses custos, né, diminui uma arroba, mas o custo de uma forma ou de outra cada vez aumenta mais. Então essa é uma das grandes preocupações. Eu acho que essas ações que ocorreram, isso acaba alavancando de forma positiva, mas a incerteza ainda é grande. Eu acho que a gente tem que continuar aí fazendo conta, né, como o Maurício colocou muito bem, essa questão de investir cada vez mais, né? Tem que ver que quanto melhor a sua rentabilidade, né, o seu investimento não está ligado a custo, aumenta o teu orçamento, mas o teu custo se mantém equilibrado, você acaba ganhando mais. Enfim, a gestão, né, que a gente tem que trabalhar. Eu acho que aí, cada vez mais, a gente trabalhar essa questão da gestão, de planejar, a gente vai conseguir melhorar um pouco mais essa situação. Eu vou passar para o Maurício, eu não sei se você vai complementar isso, mas tem uma pergunta. 70 mil quilômetros que a sua equipe percorreu no Brasil, ou seja, vocês sentiram na pele o que o pecuarista brasileiro sentiu na pele diante de tudo que nós vimos em 2017. Na avaliação de todos e de vocês do Rally, a indústria frigorífica judiou? Foi insensível com o pecuarista em 2017? Tem muita gente que fala outro termo aí que a gente não vai nem usar aqui. Maurício. Zaidan, o termo judiar é complicado, mas fez o que era previsto. Você está num ambiente muito confortável, acho que o João e o Rui colocaram bem, né? Está sobrando boi, porque sai um player muito grande que com tudo que aconteceu, com a decisão de não vender, e o produtor não adianta. Agora, eu até participei de umas discussões, não aconteceu nada. Mas naquele momento, a decisão foi correta, porque está uma incerteza enorme e, de fato, né, como é que eu vou entregar a produção, o suor do trabalho, eu não sei se vou receber. É muito difícil colocar na pele do produtor. O frigorífico fez o que era esperado, os outros. Eu recebo uma oferta muito grande, o preço vai cair, não tem jeito. Isso aí acontece com a gente. Se a gente vai comprar bezerro e está sobre-ofertado, o preço vai cair do bezerro, né? Então,
qualquer produto que a gente imaginar, acontece essas coisas. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu concordo com a análise que o Jaime fez com relação ao ICMS, ajudou mesmo para tirar agora o gado, mas a maior parte dos problemas que nós estamos vivendo esse ano, ela vem de uma relação de Estado com empresa que não devia existir, devia ser mínimo. Né? Então, se a gente pegar o próprio caso do ICMS, o certo era a carne entregue em São Paulo, por exemplo, vir com uma competitividade, tinha que ser a distância do frete e preço. Então, isso já em si, já estimularia a indústria do Mato Grosso do Sul, porque é mais competitiva, porque tem uma pecuária mais forte que a do estado de São Paulo, que tem um consumo mais forte que o estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente que estuda economia, que vê as realidades, a gente é muito favorável da liberdade de mercado para que a interferência do Estado seja o mínimo possível. Né? Então, hoje você tem estados lutando para proteger uma indústria que, às vezes, não deveria estar sendo protegida. Né? Porque eu teria a condição de criar uma indústria mais forte em outro lugar, e, em termos de país, isso é muito mais benéfico. E, no fim, migra-se o tipo de atividade que acontece no Estado. O Estado lá não vai sair perdendo. Né? Tudo isso que nós estamos vivendo vem de alguns problemas que não deveriam existir no Brasil, que potencializam um momento como o que nós vivemos. Então, para de vender para um player muito grande, acumula, como o João fez conta, né, calculou um tanto de animais que vai ficar na mão dos poucos que tem ali. Você tem que criar medidas paliativas. Né? Mas eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo é uma injeção de ânimo para a gente repensar o Estado no Brasil. O momento é favorável para isso. Confinamento em 2017. Qual é a estimativa de animais fechados no coxo esse ano? Ainda não vamos falar em números, Aidan. Nós temos um primeiro giro muito desestimulado, isso nós vimos, aconteceu mesmo. Então, a gente via produtores, confinamentos, momentos que nós passamos que deveriam estar cheios a meia carga, um terço de carga, então o pessoal estava realmente confinando o que precisa. Agora, é o contrário, o ânimo é outro, o pessoal procurando, então quem tem boitel está praticamente sem vaga, está enchendo os confinamentos, que o milho estimula, deu margem lá para fazer uma operação de segurança na bolsa, né? O mercado está apontando paramos de olhar só para o fundo, então você tem um segundo semestre com um entusiasmo muito grande para confinar. A dúvida que fica é quanto que o primeiro semestre vai ter comprometido no volume de animais que são confinados. Os nossos dados que a gente projeta consideram uma média de 1,4 giro por estrutura de confinamento. Se essa média persistir e eu lotar o segundo giro, eu vou ter um número crescente ainda em relação ao do ano passado. Mas ainda está complicado prever. Não sei nem se a semana que vem nós já vamos ter esse número, mas até o fim de setembro nós vamos ter que trabalhar ele de uma forma mais aprofundada. Para nós encerrarmos essa participação especial aqui no Agricultura BR de hoje, as considerações da pesquisadora da Embrapa, Thaís, por favor. Bom, mais mesmo para agradecer a participação e parabenizar novamente o Maurício por essa iniciativa e os outros que participam. Acho que é muito importante que o pecuarista esteja de olho nesses números, que ele consiga aproveitar esse momento, participar mais também, né, porque é importante para vocês essa informação, importante que isso chegue para que a cadeia toda ganhe com isso, né, que o produtor ganhe com isso também. Então, e esperamos aí que a gente tenha uma melhoria aí no mercado, né, para esse ano. Então, os números já estão mostrando isso. E acho que a gente está aqui mesmo para trabalhar para a pecuária, né? Nós somos parceiros aí, né, do governo, da FamaSul, sindicato. Então, a gente está aqui para somar também, né, com os nossos trabalhos de pesquisa. Obrigado, Thaís Basso Amaral, chefe adjunta de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Corte. João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista. Bom, para finalizar, Maurício, eu acho que o grande setor, o grande desafio daqui para frente é o pecuarista se unir. Acho que ele tem que se juntar. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um ditado que fala o seguinte: cateto fora do rebanho é comida de onça.
Esse ano foi um ano típico, mostrou claramente a necessidade do pecuarista organizar. A cadeia tem que trabalhar organizada. Aqui está pipocando no Brasil inteiro experiências de criação de cooperativas, que os pecuaristas se unem para receber, pegar o gado e contratar a frigorífica e vender a carne, não vender o boi. Então, eu acho que exemplos iguais a esse têm que ser analisados, têm que ser difundidos, e o Brasil tem que fazer um trabalho lá fora para vender a nossa carne. Nós temos que deixar de vender carne industrial e vender carne gourmet. Nós temos condição de vender carne gourmet, agregar preço. A exportação é uma válvula de escape para todos esses problemas nossos. Olha, está ruim o mercado interno, a exportação pode ser a grande válvula de escape. Obrigado, João Pedro. Rui Facchini é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, mas representa também aqui o GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, do qual ele é presidente. Rui, suas considerações finais. Bom, quero parabenizar mais uma vez o Maurício, a nossa Embrapa, aí, representada pela Thaís, que eu digo que Mato Grosso do Sul é abençoado por 3 centros de pesquisa, 3 Embrapas, né, e a gado de corte aqui. Eu vejo que os desafios são grandes, como o João Pedro Cotidias colocou, essa questão da união, da mobilização. Acho que o pecuarista tem trabalhado, feito o dever de casa de uma forma ou de outra, é um desafio grande, é mercado que ele vira e mexe, fica refém, mas as ações estão acontecendo, as mobilizações estão acontecendo, essa questão da própria cooperativa da carne, já tem vários produtores se mobilizando no Estado para ter uma outra alternativa. E esse é um momento de novas ideias, né? Surgem novos mercados, novos nichos, e na sustentabilidade o desafio é grande também. E nós sabemos que o produtor tem um papel importantíssimo nesse contexto, e obviamente quando se estouram os problemas, o mais impactado realmente acaba sendo o setor primário. Mas através desse trabalho, principalmente que o Rally tem apresentado, é uma das ferramentas que a gente com certeza vai conseguir vencer todos esses obstáculos. Obrigado, Rui. Secretário Jaime Verruc, de Produção, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar e Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Bom, só para finalizar, até por ser a Secretaria também de Meio Ambiente, Maurício, eu quero até chamar a atenção no momento aqui. Hoje nós estamos com o Cadastro Ambiental Rural no Estado bastante avançados. E exatamente quem não o fez ainda foi o médio pecuarista. Esse é o meu cliente hoje, que eu tenho que estimulá-lo a buscar o CAR. Então, acho que o Rally, o momento aqui é importante alertar isso. Nós estamos falando de pecuária, né, o prazo está para vencer, e é um instrumento, do ponto de vista de formulação de política, de gestão, extremamente importante para isso. Então, acho que o Cadastro Ambiental Rural nós temos que ter um foco. E só, Zaidan, colocar o Estado, como o Maurício bem colocou, a nossa visão no Estado, a gente não tem capacidade de controle sobre o mercado, nós temos que ser incentivadores. Então, todas as nossas políticas elas estão voltadas para incentivar o aumento de produtividade, aumentar a recuperação de área degradada dentro do programa Terra Boa, aumentar os financiamentos através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Então, a nossa ideia é criar situações para estimular a que esse produtor efetivamente busque a tecnologia. Então, todos os nossos programas de incentivos estão voltados a ganhos de tecnologia e a ganhos de produtividade. Então, acho que esse é o papel do Estado, a gente incentivar, porque ele nunca vai ter a capacidade de regular mercado e nem pode ter esse papel, que também é a nossa visão. Todos os nossos programas visam um incentivo para que ele efetivamente faça adesão a novas tecnologias. Então, esse é o caminho que eu acho que a pecuária sul-mato-grossense e os outros estados têm que adotar. Obrigado, secretário. Depois do intervalo comercial, a mensagem final do coordenador do Rally da Pecuária, o Maurício Nogueira. A gente volta já. Estamos de volta, quase 13h, no horário de Brasília, com a Agricultura BR Especial de hoje, falando da passagem do Rally da Pecuária por Campo Grande. Nós estamos ao vivo na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Acresul, Parque de Exposições Laucídio Coelho, para a mensagem final do coordenador do Rally, Maurício Nogueira. Bom, muito obrigado, Zaidan, pelo apoio aí que você nos deu, pela Acresul, por abrir as portas. Obrigado, secretário Jaime, Rui, obrigado, João Pedro, Thaís. Muito proveitoso, acho, tipo de iniciativa a gente tem que explorar o máximo possível, a debate aberto. Eu concordo com as considerações de todo mundo. Eu acho, inclusive, João, que
é fundamental a gente ter uma coesão maior dos produtores. Eu só acredito que, às vezes, o formato que a gente pensa nisso, ele está um pouco com o carro na frente do boi. Justamente por acreditar que a gente traz informação de forma democratizada. Eu acho que, antes de qualquer iniciativa de união, os produtores têm que ter informação suficiente para entender os desafios que vão pela frente. Então, por exemplo, caso de montar ou não cooperativas, associações ou vendas de carne, quem entrar tem que saber qual é o desafio, porque às vezes a gente entra sem ter noção do risco que vai vir lá na frente, gera frustrações, e aí acaba criando até uma falsa impressão de que não dá certo. Dá certo, mas a gente tem que ir com a informação correta. Então, o que a gente faz no Rally, a gente estimula, né? A gente interage bastante com a Embrapa, interage bastante com a Mariana, com várias pessoas de várias unidades, é justamente divulgar o máximo de informação para que possam ser analisadas nas mesmas bases. E aí a gente equilibra as forças. Esse é o objetivo do Rally, e a gente tem cada vez mais conseguido avançar um pouco com esse objetivo. Fique à vontade para convidar para a entrevista coletiva da semana que vem, quando você vai apresentar os resultados do Rally. Até bem lembrado, né? No dia 24, na Fiesp, às 14h, a gente tem uma coletiva que é só para a imprensa, né? Uma apresentação mais focada ali, com um pouco mais de tempo. Às 17h é aberto, isso aí está disponível para inscrição lá no site da Fiesp. A gente tem a apresentação final dos dados do Rally desse ano. Caso não consiga a inscrição, porque a vaga é limitada, no outro dia, no final da tarde do outro dia, a apresentação que for feita na Fiesp, ela está disponível para todos os pecuaristas abaixarem, todos os interessados, né, na cadeia produtiva. Basta só colocar lá o contato, abaixar a apresentação. E caso queira receber o relatório completo, 1 ou 2 meses depois, basta entrar no nosso site e preencher o questionário. Tem um questionário para técnico, um questionário para produtor. Com base nesse questionário, te dá direito a receber o relatório completo, que nós vamos enviar, e estamos lá à disposição para interagir com esses produtores. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Eu passo agora para a apresentadora do Agricultura BR, Juliana, com você. Obrigada, Zaidan. Obrigada aos demais participantes da mesa, representantes do governo, das entidades ligadas ao setor pecuário de Mato Grosso do Sul, por estarem aqui com a gente hoje. Bom, a Agricultura BR, desta quinta-feira, foi diferente, transmitiu ao vivo uma mesa redonda, um importante debate sobre o setor pecuário de Mato Grosso do Sul, no evento que marca a passagem do Rally da Pecuária pelo Estado, aqui em Campo Grande. Daqui, o Rally da Pecuária passa ainda por Três Lagoas, ainda nesta quinta-feira, e encerra sua trajetória em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Como você já sabe, no dia 24 de agosto, já sai o relatório final da edição do Rally deste ano. Todos os dados, é claro, você acompanha na programação do Canal do Boi.